Muito bem. Eliane, bom dia. Bom dia, Heisen, bom dia, ouvintes. Vamos começar destacando, então, o que aconteceu ontem. Acho que esse som que a gente vai trazer diz muita coisa. Vamos ouvir o que aconteceu no Hospital de Gaza. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Tá aí uns gritos, né, de meu Deus, o Criador, no momento do impacto ali do bombardeio. Eliane, o que dizer desse acontecimento e dessa troca de acusações aí de vários lados nessa guerra? Pois é, a guerra está fora do controle, era o temor o tempo inteiro, né? O temor é que a guerra saísse dessa bolha de Israel, entre Israel e Hamas, e fosse, extrapolando as fronteiras, chegando até o mundo árabe e, portanto, atraindo as potências mundiais. É isso que está acontecendo. Esse ataque ao hospital em Gaza, com a estimativa de pelo menos 500 mortos, é de uma violência raramente vista. É uma história para ser contada. Agora, além da guerra de mísseis, há também a guerra de versões, porque ninguém assumiu esse ataque. É óbvio que, como foi contra um hospital ali de palestinos em Gaza, o suspeito número 1 é Israel, mas Israel joga a culpa para os palestinos. Então, diz que foi um erro, um foguete errado que caiu no hospital. Mas, enfim, é uma guerra de versões, tá todo mundo com cuidado de assumir quem foi culpado, quem é que jogou o míssil, mas o fato é o seguinte, assim, sabe, a guerra está fora do controle. Isso tem dois efeitos imediatos. Primeiro, o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, está em Israel. Num primeiro momento se discutiu, será que ele vai cancelar a ida, se não vai, mas ele não cancelou, foi para Israel. Então, o primeiro efeito desse ataque ao hospital foi que os países árabes que estavam mobilizados para uma reunião com Biden na Jordânia cancelaram. A Jordânia cancelou o encontro, os outros países árabes cancelaram o encontro com Joe Biden. Veja a situação, né? Além disso, o segundo efeito é que o Conselho de Segurança da ONU adiou novamente a votação de uma resolução que pede cessar-fogo de um lado, mas pede também cessar-fogo de Israel, mas pede também a libertação de reféns do outro lado, pelo Hamas. Então, esse ataque deixou a guerra em suspenso, enquanto nos bastidores a escalada se torna cada vez mais aterrorizante, Heisen. Certamente, imagens que são impressionantes, né? E a gente vê esses lados todos aí trocando acusações, até agora inconclusiva aí a autoria. Mas, Eliane, o presidente Lula está em cena também, está ali recolhido ainda no Palácio da Alvorada por causa das 2 cirurgias, mas em cena, e conversou com os presidentes da Turquia e do Irã. O Irã, que claramente é um apoiador do Hamas, e também foi o único país que elogiou aquela ação do dia 7 de outubro. Pois exatamente, né? O presidente Lula, ele já está se recuperando, já começou a ter reuniões e despachos presenciais, e ele ontem ligou tanto para o presidente da Turquia quanto do Irã. Por quê? Porque além da questão de Gaza em geral, da guerra, da geopolítica, da ONU, né, o presidente Lula está muito preocupado com o resgate de brasileiros na faixa de Gaza.
Veja bem, Raíssen, hoje está decolando de volta para o Brasil o sexto voo trazendo brasileiros de Israel. Né? O resgate já vai chegando a mais de 1.000 brasileiros, principalmente turistas, mas também moradores de Israel, para o Brasil. Mas os cerca de 30 brasileiros na área de Gaza não conseguem sair. O Brasil tem feito todas as moções possíveis, principalmente com Israel de um lado e com o Egito de outro, porque os brasileiros têm que sair pela fronteira do Egito, mas não está dando certo, né? Porque com a escalada da guerra, a história vai se complicando. Agora, atenção, né? O Israel determinou um êxodo obrigatório dos palestinos do norte de Gaza para o sul. Né? Mandou que todo mundo, as famílias inteiras, largassem suas casas, suas propriedades, seus bens, né? E saíssem rumo ao sul, por uma questão de segurança. Mas além do ataque ao hospital, que fica no sul, né, você tem também outros ataques exatamente no sul. Inclusive ataques ali na área de Rafah, que é exatamente na fronteira com o Egito, por onde os brasileiros teriam que passar para sair, né, e também em Unis, que é exatamente onde os brasileiros, os nossos compatriotas, estão tentando se abrigar da guerra. Ou seja, a situação desses 30 brasileiros é extremamente grave. E ontem sai a informação de que, além dos 3 brasileiros mortos, há também 2 brasileiros, um rapaz e uma moça, que são filhos de brasileiros, netos de brasileiros, que também foram mortos nesse conflito. Ou seja, é uma situação desesperadora, e também há o problema ali do cerco humanitário, porque essas pessoas em Gaza estão sem luz, sem água potável, né, sem medicamentos. É uma situação assim dramática. Estou vendo aqui novos bombardeios há pouco que ocorreram em Gaza, 12º dia. E Eliane, a embaixada de Israel reagindo à nota do PT, como é que foi isso? Pois é, né? No meio dessa confusão toda, um grupo discute a guerra dos chocolates. É inacreditável uma coisa dessas. E o outro grupo é o PT discutindo com a embaixada de Israel. Né? O PT soltou uma nota sobre a guerra, e o embaixador em Israel, que é bastante, vamos dizer assim, ele é pouco diplomático e muito, às vezes, até agressivo nas manifestações dele, o embaixador de Israel considerou muito, aspas, muito lamentável que o PT, um partido que se diz vinculado aos direitos humanos, preocupado com os direitos humanos, compare Israel ao terrorista Hamas. E aí o PT reagiu ao embaixador, a embaixada de Israel, dizendo que a nota é falsa, maliciosa e não tem moral. Isso me lembra, sabe o que, Raíssen? Me lembra a guerra do pessoal do então presidente Jair Bolsonaro com a embaixada da China. Né? A embaixada da China e o governo Bolsonaro viviam as turras, um atacando o outro. Agora é a embaixada de Israel e o PT. E a embaixada de Israel, inclusive, já criticou a manifestação do próprio Itamaraty. Então, a gente está com o enclave da guerra aqui dentro do Brasil, mas ainda bem que, por enquanto, é só uma guerra verbal, né? E vai ficar nisso, mas de qualquer jeito é dispensável uma coisa dessas, né?
Análise política com Eliane Cantanhede. Agora para falar da CPMI do golpe, hoje pode ser votado o relatório que foi apresentado ontem pela senadora Elisiane Gama, e o ex-presidente Bolsonaro é considerado por ela como o mentor, o autor intelectual dos ataques aos prédios dos três poderes. Vamos ouvir o que ela disse. O então presidente tem responsabilidade direta como mentor moral por grande parte dos ataques perpetrados a todas as figuras republicanas que impuseram qualquer tipo de empecilho à sua empreitada golpista. Agentes públicos, jornalistas, empresários, militares, membros dos poderes, todos sofreram ataques incessantes por parte de Jair Bolsonaro e de seus apoiadores, muitos deles ocupantes de cargos públicos que se utilizavam da máquina estatal para coagir e agredir pessoas. E eu aproveito, Eliane, vou encaixar já uma pergunta para você responder depois de um ouvinte nosso, o Francisco, sobre a CPMI também. Bom dia, Rádio Dourada, Francisco Belenzinho, São Paulo. Uma pergunta que não quer calar. Encomendo a minha pizza já com receio de ficar sem? Ou a Eliane acredita que, de fato, dessa vez acontece alguma coisa com esse povo? Porque o mandatário irresponsável já foi julgado e sentenciado com a perda de mandato de 8 anos. E parece que tem outras condenações, mas que não vai acrescentar, quer dizer. Então, por que se perde tempo com isso? Muito obrigado, um abraço. E aí, Eliane? Oi, Francisco. Muito bem colocado, porque se há uma CPMI que vai dar em pizza, é exatamente a CPMI do golpe. A gente viu que, inclusive, né, por uma circunstância que foge ao controle do Brasil, com essa guerra no Israel, ninguém deu muita bola para esse relatório. Agora, se a CPMI da pandemia, que foi muito mais estridente, muito mais efetiva, que trouxe muita coisa nova, muitas provas, se a PGR não fez nada, se a Câmara não fez nada, se ninguém fez nada, né? Imagina essa agora que ninguém estava dando muita bola. Foi apenas uma guerra política entre oposição e governo. Francisco, agora tem outra coisa, né? Eles recolheram muito material. Isso foi útil para divulgação na mídia, porque houve muito vazamento da CPMI, e fica importante também para as investigações. O fato é que, como as investigações estão muito avançadas na Polícia Federal, no Ministério Público e no Supremo Tribunal Federal, a CPMI acabou ficando assim, vamos dizer assim, chovendo no molhado. Mas o relatório da senadora Elisiane Gama foi um relatório duríssimo que simplesmente indicia Bolsonaro por associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado. E também não poupa ninguém que estava ao redor do Bolsonaro, inclusive generais do Exército Brasileiro aposentados. O Walter Braga Neto, que foi ministro da Defesa, enfim, foi chefe da Casa Civil e depois acabou sendo vice na chapa do Bolsonaro em 2022. O general Augusto Heleno, que era do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Luiz Eduardo Ramos, que teve vários cargos no governo Bolsonaro, inclusive chefe da Secretaria-Geral da Presidência, chefe da Casa Civil. O também general Paulo Sérgio Nogueira, que tinha uma carreira tão bonita, que foi tão bem na pandemia e que foi tragado pelo bolsonarismo e que, ao virar ministro da Defesa, ele fez todo o jogo sujo do Bolsonaro, que outros generais se recusaram a fazer. E aí eu cito general Fernando Azevedo e Silva, demitido pelo Bolsonaro, exatamente do Ministério da Defesa. E aí tem aquele almirante, o almirante Almir Garnier, que era comandante da Marinha e que, segundo depoimentos, relatos, né, ele foi o único comandante militar que aceitou, numa reunião com Bolsonaro, participar ativamente
de um golpe de Estado. Aí tem o Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, tenente-coronel da ativa do Exército, né, que isso não precisa nem falar, porque ele é envolvido em tudo, joia, urna eletrônica, vacina falsa, enfim. E tem o Anderson Torres, que foi ministro da Justiça, também preso como Mauro Cid muito tempo. A Marília Alencar, que é, enfim, a chefe da inteligência do Ministério da Justiça na época do Anderson Torres, e que foi quem fez o rastreamento ali dos votos do Lula no primeiro turno e que serviram, né, esse rastreamento serviu para a ação da PRF, tentando evitar que os eleitores do Lula votassem. Aí tem o Silvio Neis Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, e tem até a deputada Carla Zambelli, que foi quem levou aquele hacker, acho que todo mundo se lembra, o hacker Walter Delgatti a Bolsonaro, ao Ministério da Defesa e tal, para inventar mentiras, fake news contra as urnas eletrônicas. Então, os nomes estão dados, mas, Francisco, o resultado prático disso tudo, eu acho que é um resultado mais político e moral e histórico do que judicial e policial. Obrigado ao Francisco, pode fazer como ele, mandar sua pergunta para a Eliane pelo WhatsApp 994811777. Bom, Eliane, outro caso para a gente encerrar é um furto, um sumiço de 21 metralhadoras lá de um batalhão do Exército em Barueri, aqui na Grande São Paulo. Agora a informação mais nova é de que daqueles 480 militares que estavam retidos, 320 foram liberados, tem 160 ainda no quartel desde terça-feira da semana passada. Pois hoje tem uma coluna muito boa no Estadão, da Mônica Gugliano, e ela tem boas fontes no Exército, boas fontes militares, e é assustador, porque, Raíssa, vamos ver o seguinte, como ela até frisa na coluna e a gente sabe, de vez em quando somem armas do Exército Brasileiro. Some um revólver dali, some um fuzil dali, daqui e tal. Mas espera aí, 21 metralhadoras, e aí ela dá os detalhes. Essas metralhadoras, que eu não sabia, cada uma pesa 38 quilos. Se você puser junto o tripé, né, para poder acionar a metralhadora, esse tripé tem 20 quilos, ou seja, 58 quilos cada uma das 21 metralhadoras. E cada uma tem 1,75 m de comprimento. Ou seja, Heisen, nenhum ladrão põe uma metralhadora dessas debaixo do braço e sai andando pela porta do quartel, né? Muito menos sai com 21 metralhadoras que tem alcance até, pode derrubar helicóptero, sabe? Então, isso aí tem que ver. É uma quadrilha dentro do quartel? Sabe? Como é que uma pessoa sozinha conseguiu tirar tudo isso lá de dentro? Então, como você disse, dos 480, 320 já foram liberados e os outros estão aquartelados, ou seja, tem que prestar explicações como é que acontece uma coisa dessas, porque essas armas, obviamente, vão para o crime organizado e podem destruir helicópteros do Estado brasileiro. É muito grave essa história.